Quem são os outros príncipes celestiais depois do arcanjo Miguel? Há guerras que os olhos humanos jamais enxergam. Elas não deixam rastros de fumaça, nem o som de espadas, mas decidem destinos de impérios e vidas. A Bíblia, silenciosa e ao mesmo tempo ousada, abre uma fenda para esse universo quando fala de príncipes espirituais que governam regiões invisíveis. Entre eles, surge um nome que atravessa séculos com autoridade e mistério: Miguel. Em Daniel capítulo 10, versículo 13, um mensageiro celestial confessa que foi detido por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia, até que Miguel veio ajudá-lo. E então surge a frase que muda tudo: Miguel é um dos primeiros príncipes. Se ele é apenas um entre outros, quem são os demais? O impacto dessa declaração é enorme. O texto não trata de um simples anjo mensageiro, mas de seres que influenciam nações inteiras. Daniel, debilitado pelo jejum e pelo peso da visão, viu-se diante de um mundo espiritual em guerra, onde cada nação parece ter uma autoridade invisível por trás de suas decisões. Efésios capítulo 6, versículo 12, ecoa esse mesmo alerta. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Há um exército oculto, e nem tudo o que acontece na terra é apenas fruto da política ou da força militar. Há forças que agem antes que as batalhas comecem. O nome Miguel se repete nas Escrituras em momentos de confronto decisivo. Em Judas, versículo 9, ele enfrenta Satanás na disputa pelo corpo de Moisés. E em Apocalipse, capítulo 12, lidera as hostes celestiais contra o dragão. Daniel, capítulo 12, descreve-o como defensor do povo de Deus nos dias mais sombrios da história. Entretanto, a Bíblia deixa claro que ele não está sozinho nessa categoria de poder. Ao chamá-lo de um dos primeiros, abre a cortina para um mistério deliberadamente não explicado. Outros príncipes existem, mas seus nomes permanecem ocultos ou apenas sussurrados nas entrelinhas das Escrituras. Esse silêncio provoca fascínio e temor. Por que Deus revela a existência dessa hierarquia e ao mesmo tempo a mantém velada? Por que apenas alguns nomes surgem enquanto a maioria permanece nas sombras? Talvez porque o foco nunca deveria ser desviado do Senhor, que governa sobre todos. Mas é impossível ignorar que há um padrão escondido, vestígios que atravessam livros sagrados, tradições antigas e visões proféticas. Cada pista parece convidar quem busca entender mais profundamente a olhar para Daniel e seus relatos, onde esse mistério começa a ganhar contornos. Daniel e a revelação dos príncipes espirituais. O cenário muda para a antiga Babilônia, onde Daniel vive exilado, longe de Jerusalém, servindo em uma corte estrangeira e cercado por reis que acreditavam ser senhores do mundo. O profeta, homem de oração e integridade, buscava compreender os desígnios de Deus para o seu povo. Foi nesse ambiente carregado de tensão histórica que a cortina entre o visível e o invisível se abriu. O livro de Daniel não é apenas um registro de sonhos enigmáticos ou histórias de fé inabalável diante de fornalhas e covas de leões. É também uma revelação de que o destino das nações é influenciado por forças espirituais que permanecem ocultas à vista humana. No capítulo 10, Daniel relata que esteve em jejum e oração por 3 semanas, buscando entendimento sobre visões que recebera. Quando finalmente um ser celestial aparece, sua descrição é arrebatadora. Um homem vestido de linho, com rosto como relâmpago, olhos como tochas de fogo, braços e pernas como bronze polido. A visão foi tão intensa que os homens que estavam com Daniel fugiram apavorados, embora não vissem nada. Apenas sentiram um terror inexplicável. O profeta ficou sem forças, com o rosto em terra, até que uma mão o tocou e lhe deu ânimo para ouvir a mensagem. É então que o mensageiro revela algo que quebra paradigmas.
Ele diz que suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que Daniel se dispôs a buscar entendimento, mas que o príncipe do reino da Pérsia resistiu à sua passagem por 21 dias. Finalmente, Miguel, chamado de um dos primeiros príncipes, veio para ajudá-lo a atravessar aquela resistência espiritual. O texto está em Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Essa passagem é fundamental, porque revela duas realidades simultâneas. Primeiro, que as orações podem ser respondidas por Deus desde o início, mas existir oposição espiritual no caminho da resposta. Segundo, que existe uma hierarquia organizada no mundo invisível, onde seres chamados príncipes têm autoridade sobre regiões ou nações. Não se trata de metáfora ou de um título humano, é um cargo espiritual real. O mensageiro celestial estava em batalha para cumprir uma ordem divina e foi impedido até que Miguel, com autoridade superior, interviesse. Daniel registra essas visões em um momento crítico para Israel. O povo estava disperso, Jerusalém ainda sofria consequências do cativeiro e grandes impérios, Babilônia, Pérsia e posteriormente Grécia, dominavam a história. É justamente nesse contexto que o texto sugere que cada império não era apenas um movimento político ou militar, mas também espiritual. O príncipe da Pérsia simboliza uma entidade que atua para manter aquele domínio contrário aos planos de Deus. E o príncipe da Grécia, mencionado pouco depois, antecipa o próximo poder mundial que surgiria com Alexandre e seus sucessores. A menção de Miguel como um dos primeiros príncipes é carregada de significado. O hebraico usa a expressão Echad min Hasarim Harishonim, literalmente, um entre os príncipes principais. Isso indica pluralidade e uma espécie de conselho ou elite celestial. Não é um ser isolado. Existe uma ordem de comandantes espirituais. Miguel é descrito como príncipe de Israel, protetor do povo escolhido, e aparece sempre em contextos de defesa e guerra. Ele não é mensageiro comum, mas líder militar no campo espiritual. Essa visão também ajuda a compreender outras passagens bíblicas. Quando Paulo escreve aos Efésios que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores das trevas e forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Ele está reforçando o que Daniel já havia testemunhado séculos antes. Existe uma estrutura espiritual que tenta resistir aos planos de Deus. E há também guerreiros celestiais designados para combatê-la. O capítulo 10 de Daniel ainda contém detalhes impressionantes. O mensageiro, depois de explicar o atraso, revela que precisa voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia e que depois virá o príncipe da Grécia. Isso mostra que a guerra não é um evento isolado, mas um processo contínuo, acompanhando a história humana. Cada mudança de império, cada virada geopolítica importante pode ter dimensões espirituais invisíveis. Deus continua soberano, mas permite que esses conflitos existam como parte de um enredo maior que culminará em redenção final. Outro detalhe essencial é o impacto humano dessa revelação. Daniel, homem fiel e experiente em visões, ficou fraco, sem fôlego, ao presenciar apenas um vislumbre desse mundo. Isso demonstra que não estamos diante de figuras simbólicas ou ideias abstratas. São realidades espirituais de poder avassalador. O texto não incentiva medo irracional, mas respeito e consciência de que a vida de oração e obediência a Deus acontece em um cenário de batalha invisível. Essa base bíblica é o ponto de partida para toda a investigação sobre os príncipes celestiais. Sem ela, falar de hierarquia angelical seria mera especulação.
Daniel fornece o registro mais claro e direto. Há príncipes espirituais que influenciam impérios, há resistência contra as ordens divinas e há guerreiros celestiais como Miguel que intervêm quando necessário. Ao mesmo tempo, o livro mantém um silêncio intencional sobre quem são os demais. Nenhum outro nome é dado, e isso desperta ainda mais curiosidade. Esse silêncio parece deliberado. Ao revelar apenas o suficiente para que saibamos da existência dessa hierarquia, Deus impede que os homens se fixem em venerar ou idolatrar anjos. Toda vez que anjos aparecem nas Escrituras, eles apontam para a autoridade de Deus, nunca para si mesmos. Mas a presença desse pequeno detalhe, um dos primeiros príncipes, é como uma semente de mistério plantada para aqueles que investigam profundamente as Escrituras. Com essa fundação sólida, a investigação se abre para os poucos nomes que a própria Bíblia nos permite conhecer, além de Miguel. Entre eles está Gabriel, que surge não como guerreiro, mas como portador de mensagens que mudaram o curso da história humana e revelaram a vinda do Messias. Gabriel e sua autoridade singular. Enquanto Miguel surge como guerreiro em momentos de confronto direto, outro nome ressoa nas Escrituras com uma presença diferente, mas igualmente poderosa. Gabriel não aparece empunhando espada, nem liderando batalhas celestiais, mas seu impacto é tão profundo que muda destinos inteiros. Se Miguel se destaca por defender, Gabriel se destaca por revelar. Ele é o mensageiro das maiores viradas espirituais da história, e compreender sua atuação ajuda a perceber que os príncipes celestiais não são iguais em função ou propósito. A primeira menção clara de Gabriel está em Daniel capítulo 8, versículo 16, quando o profeta, confuso diante de uma visão repleta de símbolos de carneiros e bodes, representando impérios, ouve uma voz ordenar: Gabriel, dá a entender a este a visão. Então o anjo se aproxima e Daniel cai aterrorizado. Gabriel toca nele, ergue-o e começa a explicar com clareza o significado da visão, trazendo luz em meio à confusão profética. Ele não vem lutar contra principados como Miguel, mas iluminar o entendimento de quem busca Deus. É como se houvesse entre os príncipes celestiais aqueles que abrem caminhos na batalha e outros que trazem compreensão para o povo de Deus não se perder no meio da guerra. Pouco tempo depois, em Daniel, capítulo 9, versículo 21, o profeta novamente está em oração e confissão, intercedendo por Jerusalém. Antes mesmo que termine de falar, Gabriel chega voando rapidamente para trazer a resposta do céu. Ele explica as 70 semanas determinadas para Israel, um dos textos proféticos mais complexos e decisivos das Escrituras. Gabriel demonstra aqui uma posição especial. Ele é enviado diretamente para transmitir planos divinos com precisão, revelando o cronograma redentor de Deus. Essa imagem de Gabriel se repete séculos mais tarde em outro cenário histórico igualmente carregado de expectativa espiritual. Israel sob domínio romano, aguardando o Messias prometido. Em Lucas, capítulo 1, versículo 11, Gabriel aparece no templo a Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista, aquele que prepararia o caminho do Senhor. A cena é intensa. O sacerdote em serviço diante do altar se assusta ao ver o mensageiro do céu. Gabriel acalma-o e traz uma mensagem que mudaria o rumo da história da redenção. Poucos meses depois, no mesmo capítulo, versículo 26, Gabriel é enviado a uma jovem em Nazaré chamada Maria. Ele a saúda com palavras que ecoaram por gerações. Salve, agraciada! O Senhor é contigo. Aqui, o mensageiro celestial não apenas explica, mas anuncia o maior mistério da fé cristã: a encarnação do Filho de Deus. O Criador entraria na história humana para salvar a humanidade. É impressionante perceber que, quando Deus decidiu revelar seu plano de salvação em detalhes, ele enviou Gabriel,
e não outro anjo qualquer. Essa sequência de aparições constrói um perfil distinto. Gabriel não é chamado de arcanjo na Bíblia, mas sua autoridade é evidente. Ele entra em cenas decisivas, interpreta sonhos, esclarece profecias e anuncia eventos que alteram a história da salvação. Enquanto Miguel aparece quando há resistência espiritual que precisa ser quebrada, Gabriel vem quando é hora de compreender o que Deus está fazendo. A diferença é clara e rica. Um é guerreiro, outro é revelador. Interessante notar que, embora a tradição cristã muitas vezes coloque Gabriel e Miguel lado a lado como os anjos mais importantes, a Bíblia os mostra com papéis bem definidos. Miguel defende o povo de Deus e trava batalhas espirituais. Gabriel ilumina e explica, revelando a mente de Deus a profetas e pessoas comuns. Essa distinção ajuda a entender que a hierarquia celestial não é uniforme. Cada ser tem função específica, e não existe um modelo único de liderança entre os príncipes. Outro detalhe importante é que Gabriel não aceita a adoração, nem se coloca como objeto de veneração. Em todas as suas aparições, ele mantém postura humilde, enfatizando que vem da parte de Deus e que sua mensagem não é própria. Isso ecoa a advertência que encontramos em Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 e 9, quando João tenta adorar um anjo e é repreendido. Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos profetas. Adora a Deus. Essa atitude preserva a centralidade divina e reforça que toda a atuação angelical existe para servir ao plano do Criador. É impossível ignorar como Gabriel se torna uma ponte entre o céu e a história humana. Sem ele, Daniel não teria compreendido visões cruciais sobre impérios e tempos messiânicos. Sem ele, Zacarias e Maria não teriam recebido a confirmação divina que sustentou sua fé em momentos delicados. Ele aparece sempre no limiar entre o invisível e o concreto, trazendo entendimento quando a confusão ameaça dominar. Ao observar a atuação de Gabriel, fica claro que a Bíblia não está interessada em criar um catálogo completo dos príncipes celestiais. Ela revela nomes apenas quando necessário para a mensagem central. A soberania de Deus sobre a história e a certeza de que seu plano não pode ser impedido, seja pela força de impérios ou pela escuridão espiritual que age nos bastidores. Gabriel aparece quando o povo de Deus precisa entender o próximo passo. Mas se já temos Miguel como guerreiro e Gabriel como revelador, o que dizer de outras figuras que surgem fora do cânon protestante, mas que aparecem em textos antigos e influenciaram grande parte da tradição cristã e judaica? Há menções a outros anjos poderosos, como Rafael, e a ideia de que existe um grupo de 7 que permanecem diante do trono divino. Essas pistas, espalhadas entre a tradição e o Apocalipse, sugerem que a hierarquia celestial pode ser mais complexa do que imaginamos, ainda que Deus tenha escolhido não detalhar tudo em sua palavra. É nesse ponto que surge a necessidade de olhar para registros antigos que ecoam nas Escrituras e ajudam a entender a amplitude desse mistério. Rafael e os 7 anjos diante do trono. Ao longo da história bíblica, vimos que Deus permite vislumbrar uma ordem invisível sem revelar todos os detalhes. Sabemos que Miguel é chamado de arcanjo e defensor do povo de Deus, que Gabriel é mensageiro de grandes revelações e que existem príncipes espirituais associados a nações. Mas para além do cânon aceito por todas as tradições cristãs, existe uma antiga herança de textos que expandem esse quadro e falam de outros nomes. Entre eles está Rafael,
figura que aparece com clareza no livro de Tobias, e há ainda menções a Uriel, Sariel, Raguel e Remiel em escritos judaicos do período entre o Antigo e o Novo Testamento. Para compreender como essas ideias surgiram, é preciso lembrar que o judaísmo do período do Segundo Templo, aproximadamente do século V a.C. até o século I depois de Cristo, produziu uma vasta literatura além da Torá e dos profetas. Parte desses escritos foi considerada inspirada pela tradição católica e ortodoxa e passou a ser chamada de deuterocanônica. Outras obras não entraram em nenhum cânon oficial, mas circulavam amplamente entre judeus e cristãos primitivos e influenciaram a linguagem e o imaginário do Novo Testamento. Entre esses livros está Tobias. Nele encontramos uma narrativa íntima, centrada em uma família fiel que sofre provações e precisa da ajuda de Deus. Tobias, jovem enviado em uma longa viagem para recuperar um depósito financeiro de seu pai, é acompanhado por um misterioso viajante chamado Azarias. Só no desfecho da história é revelado que esse companheiro é, na verdade, o arcanjo Rafael, enviado para proteger e guiar Tobias. O momento é marcante. Tobias, capítulo 12, versículo 15, registra as palavras do anjo. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que assistem e entram diante da glória do Senhor. Essa afirmação simples se tornou um dos fundamentos para a crença na existência de 7 anjos principais diante do trono de Deus. O conceito dos 7 é reforçado por passagens do Apocalipse, que, diferentemente de Tobias, está no cânon aceito por todas as tradições cristãs. João saúda as igrejas mencionando os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. E mais adiante declara: Vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. Apocalipse capítulo 8, versículo 2. O texto não fornece nomes, mas confirma a ideia de um grupo restrito em posição privilegiada. A tradição judaica e cristã primitiva associou os 7 anjos de Apocalipse àqueles mencionados por Rafael em Tobias, criando a imagem de uma corte celestial com 7 grandes príncipes servindo diretamente diante do trono. Além de Rafael, outros nomes surgem em escritos judaicos, não incluídos no cânon hebraico protestante, mas muito lidos no tempo de Jesus. O mais importante deles é o livro de Enoque, especialmente o chamado Primeiro Enoque, uma coleção de visões atribuídas ao patriarca Enoque. Esse livro não foi considerado inspirado pela maioria das tradições cristãs, mas exerceu influência. O próprio autor de Judas cita Enoque capítulo 1, versículo 9, ao falar de um julgamento futuro. Judas, versículo 14. É nesse conjunto de textos que aparecem nomes como Uriel, Sariel, Raguel e Remiel. Uriel é apresentado como anjo da luz ou da presença de Deus, frequentemente associado a trazer sabedoria e compreensão. Sariel, às vezes chamado Suriel, aparece como anjo de orientação e às vezes como guardião contra espíritos malignos. Raguel é descrito como aquele que vigia a ordem no céu e pune os anjos rebeldes. Remiel é apontado como consolador das almas fiéis e anjo que conduz os justos à presença divina. Esses nomes nunca são confirmados em nenhuma passagem do Antigo ou do Novo Testamento, que todas as igrejas reconheçam como inspiradas. Por isso, embora tenham valor histórico para entender o pano de fundo religioso do tempo de Jesus e dos primeiros cristãos, eles não têm autoridade doutrinária para a maioria das tradições cristãs, em especial para as igrejas protestantes que seguem apenas o cânon hebraico e o Novo Testamento. A Igreja Católica e a Ortodoxa mantêm o livro de Tobias em seu cânon, por isso reconhecem Rafael com segurança, e às vezes citam Uriel ou outros nomes em tradições litúrgicas, mas sempre com cautela.
Já o cristianismo protestante, seguindo a Bíblia hebraica, não considera Tobias nem Enoque inspirados e prefere não usar esses nomes como base de ensino. É por isso que, quando falamos em outros príncipes celestiais, podemos mencioná-los como parte da tradição judaica e patrística, mas sempre deixando claro que não são parte da revelação segura que Deus nos deu nas Escrituras canônicas. A relevância de trazer essas informações ao público é dupla. Primeiro, ajuda a compreender o contexto em que o Novo Testamento foi escrito. Quando João fala dos 7 anjos que estão diante de Deus, ele usa uma imagem já conhecida entre seus leitores judeus, influenciada por livros como Tobias e Enoque. Segundo, mostra que a fé cristã não surgiu num vácuo cultural. Os apóstolos falavam a um povo que já discutia hierarquias celestiais e nomes angelicais. Entender isso dá profundidade ao estudo da Bíblia e evita simplificações modernas que ignoram o pano de fundo antigo. Mas também é necessário destacar que Deus escolheu não oficializar esses nomes. Ele permitiu que soubéssemos que existem 7 diante de seu trono, mas só confirmou Miguel e Gabriel de forma clara e, em tradição aceita por parte da Igreja, Rafael. Os demais permanecem na penumbra da história porque o foco da revelação bíblica não é construir um catálogo de anjos, mas anunciar o plano de redenção em Cristo. Saber que há ordem e poder invisível é suficiente para inspirar temor e confiança, mas não para roubar o centro da adoração. Outro ponto importante é a função atribuída a Rafael em Tobias, curador e libertador. Enquanto Miguel aparece guerreando e Gabriel revelando, Rafael cura a cegueira do pai de Tobias e expulsa um espírito maligno que atormentava Sara. Isso amplia nossa visão da atuação angelical. O exército celestial não apenas combate, também cuida, guia, protege e restaura conforme a ordem divina. Esses detalhes ajudam a compreender por que diferentes tradições antigas atribuem papéis específicos a outros anjos. Luz, sabedoria, punição de rebeldes, conforto para os fiéis, ainda que essas atribuições não tenham sido confirmadas no cânon bíblico. Ao observar esse quadro, percebemos algo fundamental. Deus governa um reino perfeitamente organizado, mas não nos entrega todos os seus segredos. O conhecimento que possuímos sobre os príncipes celestiais é fragmentado e propositalmente limitado. Sabemos que existem guerreiros, mensageiros, curadores e guardiões de justiça. Sabemos que há 7 diante do trono, mas só nos foram revelados alguns nomes para nos ensinar e fortalecer a fé, não para que desviemos os olhos do Senhor. Essa compreensão prepara o terreno para um ponto ainda mais profundo. Se há príncipes ligados a impérios e se há uma hierarquia celeste organizada, significa que a história humana é palco de uma guerra muito maior do que qualquer disputa política ou cultural. Ao olhar para as grandes potências da antiguidade e para os movimentos que moldaram civilizações, entendemos que existe algo além das decisões humanas. E é aqui que a profecia de Daniel sobre os príncipes da Pérsia e da Grécia ganha todo o peso, revelando que forças espirituais atuam sobre impérios inteiros e que Miguel e seus aliados se movem para garantir que o plano de Deus prevaleça. É para esse campo de batalha invisível, onde reinos caem e se levantam, que a narrativa agora se encaminha. Príncipes de nações. A guerra invisível sobre impérios. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal. E se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu Demais e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando, imagine um império em ascensão.
Exércitos marcham, reis traçam estratégias, tratados são assinados, cidades se erguem com poder e riqueza. Tudo parece fruto da habilidade humana e da força militar, mas as Escrituras revelam uma camada mais profunda, um tabuleiro invisível, onde cada avanço e cada queda é acompanhado de conflitos espirituais que não vemos. Daniel foi quem primeiro recebeu um vislumbre desse enredo secreto, e o que ele registrou mudou para sempre a compreensão bíblica sobre como o céu se envolve nos destinos da terra. Após semanas de jejum e oração, buscando entendimento para o futuro de Israel, Daniel recebe uma visão perturbadora. Um ser celestial radiante, descrito com rosto como relâmpago e olhos como fogo, lhe aparece e explica que desde o primeiro dia Deus ouviu suas súplicas. No entanto, algo inimaginável aconteceu. O mensageiro foi impedido de chegar até ele. Daniel, capítulo 10, versículo 13, revela as palavras exatas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Esse detalhe desconstrói a percepção comum de que o mundo espiritual é distante ou irrelevante para os acontecimentos humanos. Existe resistência real, organizada e poderosa, por trás de impérios que se levantam contra o povo de Deus. O texto prossegue dizendo que após Miguel intervir, o mensageiro conseguiu trazer a resposta, mas que em seguida retornaria para lutar contra o príncipe da Pérsia e depois viria o príncipe da Grécia. Ou seja, cada potência mundial que surgia no cenário geopolítico possuía, por trás de seus governantes humanos, um poder espiritual associado que se opunha aos planos divinos. O Império Persa dominava o mundo conhecido naquele tempo, e o próximo grande poder, a Grécia de Alexandre e seus sucessores, já estava sendo preparado no plano invisível. Essa revelação não sugere que reis humanos sejam marionetes sem vontade própria, mas mostra que existe influência e oposição espiritual atuando sobre estruturas de poder. Paulo, séculos depois, escreve em Efésios capítulo 6, versículo 12: A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ele não cria uma doutrina nova, ele ecoa o que Daniel viu, uma guerra que transcende exércitos humanos. Perceber isso muda a forma como entendemos a história. Impérios não são apenas fruto de política, economia ou genialidade militar. Eles também são palco de forças espirituais que tentam influenciar os rumos da humanidade, especialmente quando se trata do povo de Deus e de seu plano redentor. A resistência encontrada pelo mensageiro que vinha responder a Daniel revela que, quando Deus age para libertar, instruir ou proteger, há oposição invisível tentando bloquear essa intervenção. Miguel entra em cena quando a batalha atinge nível que mensageiros comuns não conseguem suportar. A menção de príncipes da Pérsia e da Grécia também deixa claro que essas entidades têm relação com regiões específicas. Não são anjos aleatórios, mas autoridades espirituais vinculadas a impérios inteiros. Isso explica porque a Bíblia frequentemente apresenta Deus como Senhor das nações, e porque os Salmos falam que o Senhor reina sobre os reinos dos homens. Há luta para impedir que sua vontade se cumpra na história, mas ele levanta defensores e mantém controle final. Um detalhe que impressiona é que o mensageiro diz a Daniel que ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, vosso príncipe. Daniel capítulo 10, versículo 21. A expressão vosso príncipe indica que Miguel tem missão específica de proteger Israel. Não é apenas um guerreiro qualquer. Ele é designado para guardar o povo da aliança em meio a pressões políticas e espirituais que tentam destruí-lo. Isso explica porque Miguel aparece repetidamente quando Israel está em perigo.
na disputa pelo corpo de Moisés, Judas, versículo 9, na profecia de Daniel do tempo do fim, Daniel capítulo 12, versículo 1, e na grande batalha de Apocalipse, capítulo 12. Essa compreensão também ilumina episódios bíblicos em que libertações e julgamentos ocorrem com força sobrenatural. Quando um anjo destrói o exército assírio de 185 mil homens em uma única noite, segundo Reis, capítulo 19, versículo 35. O texto não dá nome a esse anjo, mas o contexto mostra que essas intervenções fazem parte de uma guerra espiritual muito maior. O mesmo acontece na libertação de Israel do Egito, onde o destruidor passa sobre a terra na noite da Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 23. São ações diretas do céu sobre potências que resistem à vontade de Deus. Essa realidade também explica por que Jesus e os apóstolos alertam tantas vezes sobre vigilância espiritual. Não é apenas luta interna contra tentações. Há também forças que se opõem coletivamente ao avanço do reino de Deus. Contudo, a Bíblia nunca coloca essas forças como iguais a Deus. Elas podem resistir, atrasar, oprimir, mas não derrotar o plano soberano. Miguel e outros príncipes fiéis se levantam para cumprir ordens divinas e garantir que a vontade de Deus prevaleça. Para o público que ouvia essas palavras na antiguidade, essa visão era ao mesmo tempo aterradora e consoladora. Aterradora porque revela que o mundo é mais complexo do que imaginamos. Há inteligências espirituais atuando sobre governos e culturas. Consoladora porque mostra que Deus não abandonou seu povo a essas forças. Ele mantém guerreiros designados, e Miguel é chamado a intervir quando a oposição se torna esmagadora. Essa perspectiva também corrige dois extremos perigosos: o de ignorar totalmente o mundo espiritual e o de se fixar nele com medo ou obsessão. A Escritura revela o suficiente para entendermos que existe uma guerra real, mas nos lembra que Cristo reina acima de todos os principados. Colossenses capítulo 2, versículo 15, afirma que Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Isso significa que, por mais que ainda haja batalhas acontecendo, a vitória final já foi conquistada. No entanto, Daniel não recebeu apenas a informação sobre resistência espiritual. Ele também ouviu que haveria outros confrontos no futuro. O príncipe da Grécia viria, e isso se cumpriu quando Alexandre conquistou o Império Persa. A profecia mostrou que cada nova potência humana não surgiria isolada, mas no contexto de uma luta invisível. Isso lança luz sobre todo o restante das Escrituras e nos ajuda a entender por que a história humana é marcada por ciclos de dominação e libertação. Ao terminar essa visão, Daniel está exausto, sem forças, consciente de que seu jejum e oração o colocaram no centro de uma batalha que transcende reinos terrenos. Essa imagem prepara o caminho para algo ainda maior. Se há príncipes ligados a impérios e se Miguel atua como protetor de Israel, como se organiza a hierarquia celestial acima e além dessas figuras? Quem está no Conselho Supremo? Quais são os níveis dessa estrutura e como isso se encaixa na grande narrativa bíblica sem roubar o lugar central de Deus? É nesse ponto que a revelação se amplia para uma visão mais clara da ordem celeste, onde serafins, querubins e arcanjos cumprem papéis distintos dentro do plano divino. A hierarquia celeste revelada. A visão que Daniel recebeu abriu uma cortina para um universo organizado e profundamente hierárquico. O mundo espiritual não é um caos de seres aleatórios vagando entre o céu e a terra. Ele possui estrutura, autoridade e níveis de poder claramente definidos, ainda que a Escritura revele apenas o que precisamos saber. Esse ponto é crucial.
Deus mostra o suficiente para entendermos que existe ordem e guerra invisível, mas não permite que nos desviemos em adoração indevida. Ainda assim, os fragmentos que possuímos são suficientes para compor um quadro impressionante, onde serafins, querubins, arcanjos e outras categorias cumprem funções específicas em torno do trono divino. O primeiro vislumbre dessa ordem aparece em Isaías capítulo 6, onde o profeta é transportado a uma visão do trono do Senhor. Ele descreve seres ardentes chamados serafins, que cobrem o rosto e os pés com asas e clamam continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa cena não é alegoria poética apenas, é um retrato de uma classe de anjos que permanecem no nível mais próximo da presença divina, envolvidos em adoração incessante e proclamando a santidade absoluta de Deus. A palavra serafim significa literalmente ardente ou flamejante, sugerindo criaturas consumidas pelo fogo da presença divina, cuja função primordial é exaltar a glória de Deus e manter a atmosfera de santidade ao redor de seu trono. Outro grupo fundamental são os querubins. Ao contrário da imagem popularizada por pinturas renascentistas que os reduzem a figuras infantis aladas, os querubins bíblicos são majestosos e impressionantes. Em Gênesis capítulo 3, versículo 24, Deus coloca querubins com espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida após a queda do homem. Em Êxodo capítulo 25, eles aparecem esculpidos na Arca da Aliança, com asas estendidas cobrindo o propiciatório, símbolo da presença de Deus entre o povo. E em Ezequiel capítulos 1 e 10, os querubins surgem em visões complexas, cheios de olhos e movimento, sustentando a glória divina em um carro celestial que se desloca em todas as direções. São guardiões e portadores da presença de Deus, não guerreiros comuns, mas sentinelas de sua santidade. Acima da linha de mensageiros e combatentes, a Escritura fala de líderes militares espirituais, chamados arcanjos. A palavra vem do grego arcângelos, que significa chefe ou comandante dos anjos. É usada explicitamente para Miguel em Judas, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava acerca do corpo de Moisés, não ousou proferir juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Aqui Miguel aparece como líder de batalhas espirituais, respeitando protocolos de autoridade divina e não agindo fora dos limites estabelecidos por Deus. Interessante notar que, embora Judas o chame de o arcanjo, no singular e com artigo definido, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, fala que quando Cristo voltar, haverá a voz de arcanjo, sem especificar qual. Isso gerou discussões teológicas. Haveria apenas um arcanjo supremo ou haveria outros com funções semelhantes? O texto não responde diretamente, reforçando o padrão de revelar o suficiente sem saciar toda a curiosidade. Dentro dessa estrutura, Miguel se destaca como comandante de guerra, Gabriel como mensageiro de revelações divinas, Rafael, em tradição, como curador e protetor. Mas a hierarquia não se esgota neles. Há menção a principados e potestades, indicando patentes diferentes. Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 16, descreve Cristo como criador de tronos, dominações, principados e potestades, termos que indicam níveis de autoridade espiritual. Esses títulos sugerem uma complexa administração invisível, que governa aspectos da criação sob o comando supremo de Deus. Outra camada importante é que essa hierarquia não é estática. A Bíblia mostra que parte dos anjos se rebelou com Satanás, formando uma estrutura paralela de principados caídos que tenta imitar e distorcer a ordem divina. Isso explica porque Daniel viu resistência do príncipe da Pérsia,
provavelmente uma autoridade espiritual caída tentando manter o Império Persa longe do plano de Deus. A rebelião angelical descrita em Apocalipse capítulo 12, onde o dragão arrasta consigo a terça parte das estrelas do céu, mostra que a ordem celestial original sofreu ruptura, mas não deixou de existir, apenas passou a ter um lado em guerra contra o Criador. Mesmo assim, o foco da Escritura é claro. Cristo é soberano sobre todos esses níveis. Colossenses capítulo 2, versículo 15, afirma que ele despojou principados e potestades e os expôs publicamente na cruz. Isso significa que, embora a guerra espiritual continue, a autoridade final já foi estabelecida. Quando falamos de Miguel como arcanjo e dos demais príncipes, não estamos falando de forças independentes, mas de servos que atuam sob o governo absoluto do Filho de Deus. A organização vista em Isaías e Ezequiel em torno do trono, com serafins proclamando santidade, querubins guardando a presença e anjos executando ordens, aponta para um reino estruturado. Essa ordem existe para que a vontade de Deus seja cumprida em toda a criação, mesmo diante da rebelião. Cada ser cumpre uma função que reflete atributos divinos: santidade, proteção, revelação, cura, batalha. Entender isso dá profundidade à nossa fé e impede que reduzamos o mundo espiritual a caricaturas simplistas. Ao mesmo tempo, essa hierarquia também explica por que a Bíblia é tão enfática ao desencorajar culto a anjos. Se conhecêssemos a fundo seus nomes, poderes e patentes, seria fácil cair em adoração indevida. Por isso, textos como Apocalipse capítulo 19, versículo 10 e capítulo 22, versículos 8 e 9, mostram anjos recusando reverência humana e redirecionando-a a Deus. Toda vez que a revelação poderia se tornar idolatria, ela é interrompida por um lembrete: adora a Deus. Essa compreensão também reforça a necessidade de manter Cristo no centro. Os anjos são grandiosos e assustadores, mas Hebreus, capítulo 1, versículo 6, diz: e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. A adoração celestial é dirigida ao Filho, não a Miguel, não a Gabriel, não a Rafael. Eles servem, lutam e comunicam, mas rendem-se à supremacia de Cristo. Perceber essa hierarquia não significa tentar decifrar cada nome oculto, mas reconhecer que existe um governo invisível alinhado com a glória divina. Isso também explica por que Deus revela tão pouco, para que não transformemos conhecimento em idolatria e para que confiemos mais nele do que nos servos que executam suas ordens. Ainda assim, saber que há ordem e que Deus posiciona anjos específicos para proteger seu povo nos tempos mais sombrios traz coragem e esperança. E é justamente nesse ponto que a narrativa ganha um tom de reverente mistério. A Bíblia reconhece que há níveis, que Miguel é um dos primeiros príncipes e que outros servem diante do trono, mas decide não revelar seus nomes ou detalhes. Esse silêncio não é falha, mas propósito. Ele nos chama a olhar além do fascínio por criaturas celestiais e manter os olhos fixos em Cristo, que reina sobre tudo. Ao compreender essa intenção divina, o coração do fiel aprende a não se perder em especulações e a permanecer centrado naquilo que realmente importa. E é sobre esse mistério intencional, o véu que Deus escolheu manter, que agora seguimos para compreender por que Ele não nos contou tudo sobre esses poderosos príncipes celestiais, porque Deus esconde os outros nomes. Depois de atravessar as páginas da Escritura e observar sinais de uma ordem invisível, de Miguel e Gabriel até Rafael e a menção dos 7 diante do trono, surge uma pergunta inevitável. Se essa hierarquia é real e tão determinante para a história, por que a Bíblia não nos revelou mais? Por que conhecemos apenas fragmentos, nomes soltos, funções esparsas?
Porque Daniel ouviu que Miguel era um dos primeiros príncipes, sem que nenhum outro fosse citado. O silêncio não é acidental. Ele é parte da pedagogia divina, um modo de proteger a fé humana de perigos antigos e ainda atuais. Desde os primeiros livros da Bíblia, Deus alerta seu povo contra a tendência de adorar aquilo que se vê ou que impressiona. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19, Moisés adverte Israel a não se prostrar diante dos astros e exércitos do céu. Essa inclinação à idolatria não desapareceu com o tempo. Ao contrário, acompanhou a humanidade em todas as eras. Quando anjos aparecem na Bíblia, quase sempre a reação inicial das pessoas é cair de joelhos para adorá-los, tomada pelo medo e pela majestade dessas criaturas. João, apóstolo amado que caminhou com Cristo e viu sua glória, prostrou-se diante de um anjo em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, e foi imediatamente repreendido. Não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos. Adora a Deus. Esse padrão se repete porque a presença angelical é avassaladora. Se apenas um vislumbre de um mensageiro fez Daniel cair sem forças e João tentar adorá-lo, imagine se a Escritura tivesse descrito em detalhes a hierarquia completa, seus nomes e patentes. Quantos não desviariam seus olhos do Criador para os servos? Quantos não buscariam poder, proteção ou revelação fora do único que deve ser adorado? O silêncio de Deus é proteção contra o orgulho humano e contra a tentação de transformar conhecimento em culto indevido. Além disso, a revelação parcial ensina dependência. Saber que há uma ordem invisível, poderosa, mas não poder controlá-la, força o coração a confiar em Deus e não em seres intermediários. Colossenses capítulo 2, versículo 18, alerta contra quem se envolve em culto aos anjos, intrometendo-se em coisas que não viu. Paulo denuncia uma religiosidade que se fascinava com o invisível e acabava se afastando de Cristo. O Espírito Santo, ao inspirar as Escrituras, evitou que isso acontecesse, dando nomes demais ou detalhes além do necessário. Outro motivo para o mistério é nos lembrar que a autoridade final não pertence a nenhum príncipe celestial, por maior que seja. Hebreus capítulo 1 coloca Cristo acima de todos. A qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Nenhum. Todo o poder que Miguel possui, todo o entendimento que Gabriel carrega, toda a cura que Rafael oferece, tudo existe porque vem do Filho Eterno. Quando a Bíblia silencia sobre os outros príncipes, ela reafirma que não precisamos deles para acessar Deus. Temos o mediador perfeito, Jesus Cristo, Senhor de todos. Essa escolha divina também impede que o povo de Deus se distraia com batalhas secundárias. É fascinante imaginar estratégias celestiais, hierarquias complexas e nomes ocultos, mas a Escritura redireciona nossa atenção para a missão principal: viver em obediência e proclamar o Evangelho. Paulo, que sabia da existência de principados e potestades, nunca dedicou seus escritos a catalogar nomes angelicais. Em vez disso, exortou os crentes a permanecerem firmes, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. A armadura espiritual que ele descreve não inclui chamar anjos específicos, mas confiar em Cristo e na autoridade de sua palavra. Ainda assim, o pouco que Deus revelou é suficiente para gerar esperança e reverência. Saber que Miguel é designado para proteger o povo de Deus nos dias mais sombrios, lembra que não estamos sozinhos. Entender que Gabriel trouxe as mensagens mais importantes da salvação mostra que o céu não está distante, mas atento e atuante. Perceber que há 7 diante do trono reforça que existe ordem e vigilância constante sobre a história. Mas tudo isso é apresentado como pano de fundo, nunca como foco central. O mistério também desperta humildade.
A fé cristã não é uma fé que domina o invisível, mas que confia no invisível sem precisar controlá-lo. Esse é um ponto que diferencia a revelação bíblica de muitas religiões e filosofias espirituais, que prometem acesso a nomes secretos e fórmulas para manipular poderes. Deus não nos entrega esse controle. Ele nos chama à confiança. Os anjos servem, mas não estão à disposição humana como forças a serem comandadas. Eles respondem ao Senhor dos Exércitos, e é diante dele que dobram seus joelhos. Outro aspecto desse silêncio intencional é escatológico. A Bíblia dá apenas vislumbres, porque ainda não vimos toda a dimensão da guerra espiritual que será plenamente revelada no fim. Daniel, capítulo 12, afirma que Miguel se levantará no tempo de grande angústia, um período sem precedentes na história humana. Apocalipse, capítulo 12, mostra Miguel liderando batalhas contra o dragão antes da vitória final de Cristo. É como se Deus reservasse para o momento certo a manifestação completa dessa hierarquia, para que sua glória seja evidente quando todas as forças invisíveis forem submetidas diante do Cordeiro. Até lá, caminhamos com fragmentos suficientes para entender que não estamos sozinhos, que existe um governo celeste em operação e que Cristo já o domina plenamente. Esse conhecimento inspira temor reverente e confiança serena. Ele evita tanto a ignorância perigosa quanto a obsessão idolátrica. Mantém-nos atentos, mas centrados no Evangelho. Assim, ao encerrar essa jornada por entre véus e nomes revelados, resta a certeza de que há muito mais além do que os olhos veem e do que a Bíblia escolheu detalhar. Há uma ordem celeste poderosa, antiga e ativa, mas que serve a um único propósito: cumprir a vontade de Deus e glorificar Cristo, o Senhor de todos os principados e potestades. Saber que esse exército existe fortalece a fé, mas o verdadeiro centro permanece imutável. Jesus, vencedor absoluto da cruz e rei que virá para subjugar toda a força contrária. E é justamente por isso que, embora nossa curiosidade queira nomes e estruturas completas, a sabedoria divina mantém o foco onde deve estar. No trono não se assenta Miguel, nem Gabriel, nem qualquer outro príncipe. Ali está aquele de quem todas as hierarquias recebem ordem e propósito. É ele quem, no tempo certo, revelará o que hoje permanece oculto e mostrará que toda essa guerra invisível sempre caminhou para um único fim: a vitória definitiva de seu reino sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. Ao percorrermos estas páginas sagradas, vimos que existe uma ordem invisível trabalhando desde o princípio da história. Anjos poderosos guardam, lutam, revelam e servem. Miguel se levanta em defesa do povo de Deus, Gabriel anuncia os segredos do céu, Rafael cuida e cura segundo a tradição antiga, e há outros príncipes que permanecem diante do trono. Tudo isso nos lembra que não estamos sozinhos em um universo frio e sem propósito. Existe governo, existe cuidado, existe batalha sendo travada além dos nossos olhos. Mas também aprendemos algo maior. Nenhum desses seres celestiais é digno de nossa devoção. Todos eles se curvam diante de Cristo. Ele é o Senhor dos exércitos celestiais, o Rei que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Foi ele quem, na cruz, despojou principados e potestades, triunfando sobre eles de uma vez por todas. É por causa de sua vitória que a guerra invisível tem fim certo. É por causa dele que sabemos que, apesar das forças que se levantam contra a fé e contra a esperança, nada poderá nos separar do amor de Deus. Essa verdade não é apenas informação teológica, é um convite vivo. Se o mundo espiritual existe e se há uma luta acontecendo, precisamos estar do lado daquele que já venceu. Cristo não apenas comanda anjos, ele salva homens e mulheres que reconhecem que precisam dele.
Ele é o único capaz de perdoar pecados, libertar de condenações espirituais e garantir vida eterna. Talvez, enquanto ouvia esta mensagem, você tenha sentido um chamado interior para se voltar a Jesus. Talvez tenha percebido que vive distante ou que carrega uma fé apagada e precisa se reconciliar com Ele. Ou talvez esteja ouvindo tudo isso pela primeira vez e entendeu que precisa entregar a vida ao Senhor que reina sobre céus e terra. Hoje é tempo de voltar para casa. Hoje é tempo de se render a quem já derrotou toda a força invisível que poderia nos afastar de Deus. Se esse é o seu desejo, fale com sinceridade e fé. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Se você já pertence a Cristo e viveu esta jornada com o coração rendido, escreva Amém nos comentários como ato público de fé, para que esta mensagem alcance ainda mais pessoas que precisam ouvir a verdade. Cada Amém é como uma luz que ajuda o Evangelho a ir mais longe. A guerra invisível é real, mas a vitória já pertence a Cristo. Ele reina sobre todos os príncipes celestiais e sobre todas as nações. Caminhe seguro, arrependa-se onde precisa, confie nele com todo o coração. Porque no final, quando todo o véu cair, quando a hierarquia celestial for plenamente revelada, veremos que tudo sempre convergiu para o Cordeiro que foi morto e vive para sempre, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Até a próxima!